Meus amados irmãos, eu vos cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glorificamos a Deus por esse privilégio de estarmos juntos e reunidos mais uma vez para comentarmos um pouco acerca dos dons de poder na lição de número 4 desse trimestre maravilhoso que nós estamos acompanhando na glória do Senhor Jesus. Queremos primeiramente agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez comentando a sua santa e belíssima palavra, e bem como também agradecer ao nosso amigo e irmão Edgar Melo por ter dado essa confiança em nós depositada, sabendo das nossas dificuldades e limitações, mas cremos na intervenção de Deus que hoje o Senhor Jesus dará uma resposta, uma palavra para os nossos corações através do seu servo aqui que vos fala. Irmãos, a lição de hoje é a lição de número 4, que tem por título Dons de Poder. É um assunto extraordinário que nós estaremos estudando na nossa leitura diária. E a nossa leitura diária que tem por tema Demonstração de Poder Divino, que está baseado no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2 e o versículo de número 4. 1 Coríntios, capítulo 2 e o versículo de número 4, assim nos diz a palavra do Senhor Jesus nesse momento. Capítulo 2, o versículo 4 diz assim: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras de persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vemos que o apóstolo Paulo, conhecido e falado como o apóstolo dos gentios, ele está falando em suas palavras que a sua palavra e a sua pregação ela não está consistida em palavras humanas, em palavras barganhadoras, melhor dizendo, mas ele está falando que tudo que ele vos fala e tudo que ele escreve é pela intervenção do Espírito Santo. E ele está tratando para nós no capítulo de número 2 que tudo o que ele fez através do Evangelho de Jesus Cristo, tudo foi pela demonstração do poder divino. E falando um pouco sobre o poder divino, tem 3 argumentos para nós estarmos aqui tratando acerca com os irmãos sobre o poder divino. E eu achei 3 argumentos interessantes para nós estarmos aqui comentando acerca dessa demonstração maravilhosa que Deus, Ele assim vos proporcionou para estarmos aqui definindo acerca disso nesse momento. A primeira definição, queridos irmãos, que nós podemos demonstrar é acerca da fé. É a primeira demonstração sobre o poder divino que nós podemos demonstrar aqui nesse momento é o poder da fé. E a fé, ela está consistida entre nós pelo aquilo que nós não vemos, mas pelo aquilo que nós confiamos. Vemos o exemplo de Abraão, quando Abraão foi levar o seu filho Isaque a sacrificar perante o Senhor, e quando Abraão ele estava já subindo ao monte, o Monte Moriá, ele estava reunido com alguns moços, e justamente no meio dos moços estava o seu filho, e ele disse para os moços: olhe, ficai-vos aqui, que nós subiremos e nós voltaremos. Observe bem que ele colocou essa palavra expressivamente no plural, dizendo nós subiremos e nós voltaremos. Aquela palavra ali foi a primeira palavra de fé que Abraão usou, acreditando que Deus iria prover a sua fé naquele momento. E a segunda demonstração divina que nós podemos evidenciar aqui nesse momento é os dons de cura. É quando o Jesus, a que nós seguimos, ele curava com maravilha e fazia grandes milagres através do poder da cura.
Vemos isso com a sogra de Pedro, é um grande exemplo para nós. Vemos isso também com os demais que sempre quando Jesus ele passava por cidade, o escritor sempre costumava dizer que Jesus ele operava com cura, poder e milagre. Então, já falamos da fé, falamos da cura e agora vamos falar decorrente à última demonstração de poder divino, que é os dons de maravilhas. Há uma grande divergência entre operações de milagres e operações de cura. Eu já ouvi gente falar que são as mesmas coisas, mas não são. Existe uma diferença entre operações de milagres e operações que são os dons de cura. O que são tipos de operações de milagres? Operação de milagre era o que Jesus fazia também quando Jesus ele ressuscitou a Lázaro. Aquilo ali é uma obra de operação de milagre. E de cura, para a gente entender melhor, quando o apóstolo Tiago, em Tiago capítulo 5 e o versículo 16, o apóstolo Tiago ele manda que a gente imponha as mãos sobre os enfermos e se Deus, através também da nossa fé, mas se Deus quiser curar, ele curará. Mas se ele não quiser curar, ele não curará. Então, dessas três demonstrações que eu falei, as três se encaixam perfeitamente, porque para curar alguém, precisamos da fé. E também para usar de operações de milagre, precisamos da fé. Então, com tudo que essa palavra que estamos tratando desse momento, o começo geral de tudo se baseia na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, essas são as minhas três demonstrações de poder divino que eu estou aqui citando para os irmãos e que são excelentes para a nossa rotina cristã com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe.